O Sindicef convoca todos os seus filiados para uma reunião nesta terça-feira às 9 horas da manhã no auditório do sindicato, na Rua Marechal Deodoro com Almirante Barroso. Pauta: informes gerais, campanha salarial 2014 e informes jurídicos. Sindicef, sindicato é para lutar. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Toda a poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre, e a canção dos povos alegres é triste. Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com as preocupações. A alegria do coração é vida para o homem, e a satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Inveja e ira encurtam os anos e a preocupação faz envelhecer antes do tempo. Quando a alegria se torna tristeza e o bem-estar se torna infortúnio, as almas pacientes extrairão prazer mesmo da dor. Encontre nos seus sentimentos a sua alegria. Não procure nos valores materiais a sua tristeza. Ame. Ame com amor e jamais com interesse. O carro é frio e insensível. As roupas bonitas e coloridas não representam nenhuma emoção. Algumas pessoas são atraentes pela aparência física, mas às vezes são decepcionantes. A verdade é que tudo é belo, mas nada é real, a não ser que você ame com amor verdadeiro. E lembre-se, aquilo que é material degenera e enferruja. O dinheiro maltrata e mata. As casas e prédios o tempo consome. As roupas saem da moda, o corpo apodrece. O mundo acaba, mas o amor fica. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Uma grande reunião de sindicalistas, advogados e a Procuradoria-Geral do Estado discute a situação da transposição. Os sindicatos estão ajudando os servidores nas providências solicitadas pelo Ministério do Planejamento. Sinjur defende projeto de lei que reduz o sofrimento dos servidores na hora da aposentadoria. Pelo menos 5 sindicalistas pedem afastamento temporário dos cargos para disputar as eleições deste ano. A aprovação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional é comemorada pela CNTE. E você vai saber como está a luta do Sintero pelos direitos dos trabalhadores em educação. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei do Plano Nacional de Educação. A aprovação do PNE, com destinação de 10% do PIB para a educação, é uma luta de quase uma década da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A representante em Rondônia da CNTE, Claudir Mata, disse que a aprovação do plano é uma vitória dos trabalhadores em educação. É uma vitória muito grande para toda a sociedade brasileira, porque nós estávamos há 3 anos sem plano nacional e o importante é o que avançou nesse plano. Principalmente que para a gente ter uma educação pública de qualidade, com qualidade social, a gente precisa de financiamento. Então lá está garantido 10% do PIB. Agora precisa a sociedade, o sindicato, todo mundo fiscalizar para que isso realmente seja aplicado. E o importante também é a questão da União ter que complementar se os estados e os municípios não der conta de ter um custo aluno qualidade, que está na lei também. Então tem a lei lá exigindo também a questão da radicação,
do analfabetismo e muitas outras questões, são 20 metas, né? E isso é muito importante. Agora a gente acredita que a presidenta vai sancionar, porque foi uma construção coletiva, inclusive a gente, enquanto CNTE, a gente tem um prazer muito grande, porque a gente fez parte na construção desse plano e a luta que foi para aprovar, né? Foi quase 2 anos aí no plano, no Congresso Nacional, para ele ser aprovado. Então, eu vejo uma vitória de toda a classe trabalhadora e da sociedade brasileira. Esse plano ele vai ter a duração de 10 anos também, depois vai ter que ser reformado, construir, como é que é? Ele tem a duração de 10 anos. Depois de 10 anos, lógico, a realidade muda e a gente espera até alcançar dessas metas, né? Porque são 20 metas para ser alcançado e a gente espera aí já poder ter um outro plano, lógico, reformulado, que aí vai estar construindo outro plano para estar atendendo às necessidades daqui a 10 anos. A gente espera, porque o outro plano que terminou a vigência em 2011 não se alcançou essas metas e muita gente, nem a sociedade sabia do Plano Nacional de Educação. Então, a importância desse plano para a sociedade é que ele foi construído em todas as CONAs, no Brasil inteiro. Então, é uma dimensão grande desse Plano Nacional. E com toda essa divulgação de quase um ano na Câmara, é difícil uma pessoa não saber o que é PNE, Plano Nacional de Educação, porque foi muito discutido e agora eu acredito que cabe a todo mundo cobrar para que ele seja executado e que a gente daqui a 10 anos tenha uma educação pública de qualidade, né, com qualidade social referenciada, uma qualidade que atenda a toda a sociedade brasileira e que a gente tenha aí cidadãos conscientes no nosso país inteiro. No Sintero, a luta é para que o governo do estado respeite os direitos dos trabalhadores em educação. O governo vem atropelando leis e até decisões judiciais favoráveis aos servidores. Com isso, o governo não paga o auxílio alimentação, a licença-prêmio em pecúnia, entre outros direitos dos trabalhadores em educação. Sobre esse descaso do governo, nós conversamos com a diretoria do Sintero. O governo não cumpriu, né, a parcela ali de fazer uma discussão sobre a manutenção do 7,97 e a gente cobrou então que buscasse uma outra alternativa, pelo menos para compensar essas situações, além de pagar as dívidas, né, que o governo do estado tem para com o servidor. E uma delas, né, é justamente aquela progressão horizontal, que ocorre de 2 em 2 anos, né, e é dado 2% a cada a referência. E nós sabemos que nós temos servidores, né, que hoje têm 2 ou mais referências ainda pendentes. Nós temos aqueles que talvez tenham no máximo uma, porque o ano passado, né, foi resolvida uma parte, mas ainda ficaram pendências que são o resultado da Lei Complementar 680. E o compromisso do governo do estado, colocado pelo secretário de Educação, que no mês de julho, no pagamento de julho, ele vai garantir o pagamento de até 2 progressões para as pessoas conforme quantas têm direito. Então, se a pessoa tiver direito a apenas só uma, ela vai receber uma. Se ela tiver 2, ela vai receber 2. Agora, se ela tiver 3, ela vai nessa etapa no mês de julho, ela vai receber apenas 2 progressões, que quem receber no máximo, isso significa 4% no seu vencimento básico, que reflete também, né, nas gratificações que porventura a pessoa tiver. Em relação a retroativo, porque com certeza tem esse período ali, mas tem retroativo pendente. O governo do estado, né, através do secretário de Educação, disse que vai dar uma resposta, mas ainda não tem uma previsão de como é que ele vai pagar o retroativo. Então ele garante o pagamento no mês de julho desse limite de até 2 progressões, né, e depois vai discutir a questão do retroativo. Outro ponto bastante discutido com o secretário foi justamente a questão da licença-prêmio. E a licença-prêmio nós colocamos ela em 2 situações. A primeira é que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, dê a oportunidade para os profissionais de educação tirarem a licença-prêmio, ou a segunda, então, se não tirarem a licença-prêmio, né, que o governo do estado pague a licença em pecúnia. Mais uma vez, o governo do estado coloca a dificuldade financeira, né, e diz que não tem condições de garantir a licença-prêmio para todos que quiserem, porque teria que contratar outras pessoas no lugar. Também,
né, diz que não tem condições de pagar porque já a folha o recurso estaria comprometido com a folha de pagamento e que havia, inclusive, uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que ele não poderia aumentar o percentual, o limite aqui com gasto. Então, infelizmente, mas nesse item o governo coloca dificuldades e o que ele prometeu é a partir de julho, começa o pagamento de algumas situações de caráter humanitário. Por que de algumas situações? Porque ele disse que vai pagar muito pouco, não definiu ainda o número de licenças-prêmio por mês, mas que pagaria apenas, né, para aquelas pessoas que tivessem com algum problema de saúde. Quanto à questão de liberar para que o pessoal tire a licença-prêmio, ele coloca a justificativa de que, à medida que houver condições, que a escola tiver pessoal para substituir os que querem tirar a licença-prêmio, ele vai liberando, mas que por enquanto, né, tá tendo dificuldade porque não tem pessoal para cumprir as aulas ou até nos locais de trabalho, secretaria, coisa assim. Então essa é a dificuldade que a gente tem, pelo menos que ele colocou que tem para garantir o pagamento da licença-prêmio. Uma terceira situação colocada também, né, nós temos hoje professores que foram contratados há bastante tempo e ainda tem a formação de nível médio e que hoje o piso salarial do professor é R$ 1.697. Esses professores ainda estão com piso de R$ 1.451. Questionamos o secretário, né, para que ele pudesse buscar uma forma de pagamento, mas infelizmente colocou a mesma situação, né, de que o compromisso financeiro do Estado. Nessa questão, o que o Sintero já providenciou, né? Então já ainda no mês de maio, né, nós já protocolamos uma ação judicial que com certeza vai ser a forma de resolver essa situação, que não dá para o professor continuar recebendo no estado de Rondônia menos que o piso salarial, quer dizer, uma lei federal que tem que ser cumprida e o governo não está cumprindo. Na mesma situação de pagamento estão ainda as gratificações de pós-graduação, de pró-funcionário, de técnicos que nós temos aí, gratificações que já foram solicitadas há mais de ano, né, e não foram resolvidas ainda. O secretário disse que está discutindo, né, e que aos poucos está implementando. O que nós estamos acompanhando, que a gente pede, inclusive, que o pessoal cobre, né, o andamento do pessoal no interior do estado, nas suas coordenadorias regionais de educação, né, e aqui em Porto Velho diretamente na SEDUC, porque o secretário disse que à medida que o processo chega até ele com parecer favorável de pagar a gratificação de pós-graduação ou a gratificação do pró-funcionário e a pós-graduação tanto do professor quanto do técnico administrativo, segundo ele, está sendo cumprida. Então a orientação que várias pessoas procuram a gente, nós colocamos, procure a CRE, né, a Coordenadoria Geral de Educação, para que seja agilizado esse processo, porque o secretário disse que as gratificações estão sendo pagas à medida que chegam até ele. Tem também, Daniel, a situação do auxílio alimentação. O Sintero ganhou ação no Tribunal de Justiça, o governo se recusa a implantar e agora tem outras ações também que estão aparecendo por aí. Como é que ficou a situação? Nessa questão a gente já tem discutido em outras oportunidades. Nós tocamos no assunto, inclusive, com o secretário de Educação, e ele disse categoricamente que não tem vontade, ele disse assim, não é nem vontade política, segundo a justificativa do secretário, diz que não tem disponibilidade financeira para pagar o auxílio alimentação e que o governo do estado vai recorrer até onde for possível para que nesse momento não seja pago o atual valor do auxílio alimentação, que nós temos inclusive a decisão favorável. A gente só volta a repetir, né, para os nossos filiados que buscaram ou estão buscando outras formas de tentar requerer através de ação judicial, individual, coisa assim, a gente quer dizer claramente para o pessoal que não vai ter diferença nenhuma para implantar porque uma ação é coletiva ou porque uma ação é individual. Então, às vezes, há a expectativa de dizer, não, se você entrar de forma individual, você vai receber mais rápido do que entrar de forma coletiva. Isso não procede e o sindicato
coloca com tranquilidade para o pessoal. A ação do sindicato é ainda de 2009, né? E a gente tem certeza que quando a gente ganhar, a gente vai ganhar. Além da implantação, pode demorar um pouco, mas a gente deve ter uma resposta, inclusive pleiteando o retroativo. Então, essas questões a gente esclarece para o nosso filiado, né, que não adianta tentar buscar uma forma ou outra para tentar achar que vai resolver mais rápido. Já demonstrou claramente, né, de que o governo não tem vontade política para resolver essa situação. Então, a gente mantém o caminho judicial, e o caminho judicial tanto faz ser de forma coletiva ou de forma individual. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sindicef convoca todos os seus filiados para uma reunião nesta terça-feira às 9 horas da manhã no auditório do sindicato, na Rua Marechal Deodoro com Almirante Barroso. Pauta: informes gerais, campanha salarial 2014 e informes jurídicos. Sindicef, sindicato é para lutar. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O calendário eleitoral exige, e os sindicalistas que querem disputar as eleições de outubro tiveram que pedir afastamento dos cargos nesta semana. E são muitos os líderes sindicais que vão lançar pré-candidaturas. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, transferiu o cargo para a vice-presidente, Maria Aparecida. Ele vai se inscrever na convenção do partido e, se for aprovado, pretende se candidatar a deputado federal. O meu nome está colocado como pré-candidato a deputado federal pelo partido que eu milito, que é o PSB. E atendendo às exigências da legislação eleitoral, todos os dirigentes sindicais, eu e os demais que desempenham essa função ao longo de todo o Brasil, sob pena de ficarem inelegíveis, têm que se afastarem, né? Então nós estamos cumprindo essa determinação judicial e ficando à disposição do nosso partido para sermos candidatos. Se nós não formos indicados na convenção, suspende-se esse afastamento e a gente volta para as nossas atividades. Caso sejamos candidatos, que é o nosso objetivo, no dia 6 de novembro a gente volta novamente a exercer normalmente a nossa atividade no sindicato. Nesse período, como é que fica o sindicato? Quem que vai conduzir os trabalhos? A hierarquia do sindicato é o vice-presidente assumir, né? E no caso, a nossa vice-presidente é a professora Aparecida, uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa que tem um dos maiores nomes que nós temos no movimento sindical do Brasil e com certeza aqui no estado de Rondônia também, né? Então é ela que passará a presidir o sindicato e trabalhando em sintonia com os demais membros da diretoria, da maneira como nós sempre fizemos. Então o sindicato está em boas mãos e está garantida a continuidade dos trabalhos em defesa dos interesses dos servidores públicos federais no estado de Rondônia. Quais são as atividades que já estão agendadas que vão ter continuidade na luta sindical? Olha, nós estamos dentro de uma campanha salarial, né? Essa campanha salarial está em desenvolvimento e a professora Aparecida, juntamente com os demais dirigentes da entidade, promoverão, inclusive, uma mobilização para o dia 10 de junho. Né? Haverá algumas coisas aqui em Porto Velho, haverão também algumas atividades sendo realizadas no interior do estado. Né? Também está dentro do planejamento do sindicato a realização dos encontros de aposentados que serão feitos, não sei ainda a quantidade, isso vai ser definido pela diretoria, de acordo com o projeto encaminhado pela nossa secretaria. A professora Aparecida estará encaminhando também nos próximos dias para a Secretaria de Estado da Educação uma solicitação para que seja implementada aqui no estado de Rondônia uma turma de mestrado para atender os nossos docentes que, embora estejam no final de carreira, podem, ao fazer o mestrado, melhorar consideravelmente os seus salários quando das suas aposentadorias. Então são N atividades que serão realizadas e a professora Aparecida, com a competência que sempre teve, estará à frente delas. Antes de se licenciar, o senhor participou agora de uma reunião com os aposentados do Serviço Público Federal. Qual foi o objetivo dessa reunião? O que foi discutido? O objetivo dessa reunião, na verdade, era já preparar para a atividade do dia 10. Os servidores desse país, todos eles são prejudicados, mas quando se trata dos aposentados, são mais prejudicados ainda, né? Porque a maioria dos servidores, em detrimento de não existir paridade entre servidores ativos e inativos, ele simplesmente, quando se aposenta,
seja de forma espontânea, seja de forma involuntária aos 70 anos, eles perdem, em alguns casos, 25% do seu poder de compra. Então, se há motivo de lutar, o motivo é para todos. Mas quem mais tem prejuízo são os aposentados. Daí, os nossos diretores e as nossas colegas terem chamado esses colegas que estão hoje na aposentadoria para que venham compor com a gente e ajudar a cobrar do governo federal condições mais dignas de trabalho para aqueles que estão na ativa e respeito para aqueles que estão para se aposentar ou já estão aposentados. Quem também pediu afastamento do cargo foi o presidente da CUT, Itamar Ferreira. Ele também vai disputar uma vaga na convenção do partido. A nossa vida sindical, de buscar direitos, de organizar os trabalhadores, de buscar avançar, de conquistar, né, ela tem um limite, né, que a relação capital e trabalho. Tem uma outra dimensão da luta, que é a luta política, que afeta diretamente a vida dos trabalhadores e do cidadão em geral, que é a política partidária, onde as leis são aprovadas, onde as ações de governo, de prefeitura, da presidência da República são definidas. E, nesse espaço, também nós precisamos ter representantes dos trabalhadores. E nesse período, como é que fica a gestão da CUT, a condução dos trabalhos? Continua? Como é que vai ficar? Não teremos, digamos, esse problema de solução de continuidade, né? Porque o nosso vice-presidente, o estatuto já prevê, que é o José Cícero, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolim de Moura, vai estar assumindo a presidência. O conjunto de diretores vão estar apoiando aí essa nova gestão. Temos nossos funcionários que vão também estar apoiando. Então, os trabalhadores vão continuar tendo a mesma atenção da CUT, o mesmo acompanhamento que a CUT tem dado ao longo dos últimos 2 anos que a gente esteve na presidência da CUT em Rondônia. A diretora executiva da CNTE, Claudir Mata, pediu afastamento da Confederação e também do Sintero e da CUT. Ela vai disputar uma vaga para concorrer a deputada estadual. Olha, na verdade, a gente precisa, né, de trabalhador ocupando espaço de poder para a gente tentar, né, realizar, cobrar e fazer acontecer isso que a gente cobra tanto, né? A gente precisa fiscalizar o recurso público, principalmente. E agora, com esse Plano Nacional de Educação, com o pré-sal, com os royalties da educação, com 10% do PIB, tudo isso aí aprovado, a gente precisa acompanhar e fiscalizar o recurso da educação para que ele realmente chegue na escola e chegue os recursos públicos do posto de saúde, chegue na agricultura familiar, chegue em cada ponto que precisa o recurso público. E eu vejo que essa é uma discussão coletiva, né, um grupo aí que pediu que a gente colocasse o nome à disposição e a gente está colocando aí o nome à disposição para toda a sociedade avaliar, todos os trabalhadores, porque esse é um espaço de poder importante, né, que cada cidadão tem que saber, não tem negócio de que a gente não tem nada a ver com a política, a gente tem tudo a ver com política, porque é a política que decide aonde vai aplicar o recurso da educação, quanto que vai receber cada servidor público, quanto que vai gastar todos os recursos públicos. Então, isso é importante e toda a sociedade precisa saber disso. E a gente precisa de pessoas comprometidas, pessoa que está na luta para ocupar esse espaço de poder. Então, é por isso, o pessoal convidou, chamou e a gente colocou o nome à disposição. O presidente do Sindisaúde, Caio Marim, pediu afastamento do cargo. Ele pretende disputar uma vaga na convenção partidária para ser candidato a deputado estadual. E quem também se afastou foi o presidente do Sincepol, Jales Moreira. Ele vai disputar na convenção partidária uma vaga de candidato a deputado estadual. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sindicef convoca todos os seus filiados para uma reunião nesta terça-feira às 9 horas da manhã no auditório do sindicato, na Rua Marechal Deodoro com Almirante Barroso. Pauta: informes gerais, campanha salarial 2014 e informes jurídicos. Sindicef, sindicato é para lutar. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical.
O Sinjur está tomando as providências para incluir na transposição os servidores do Poder Judiciário que até agora sequer tinham pensado no assunto. Ou tinham pensado, mas não tomaram nenhuma iniciativa. O presidente do Sinjur, Francisco Roque, explica. Nós continuamos com as duas frentes, trabalhando a questão da iniciativa administrativa, buscando junto ao Ministério do Planejamento que haja inclusão dos servidores do Poder Judiciário e, claro, dos demais, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa. No entanto, já nos dispusemos a buscar a iniciativa judicial. Houve num primeiro momento o ingresso de uma ação judicial e agora, a partir de hoje, estamos já recepcionando a documentação daqueles servidores que não tomaram nenhuma providência de ingressar com as ações junto ao Tribunal de Justiça ou junto ao sindicato. Então, a partir de hoje, nós estamos recepcionando aquela documentação que foi entregue pelos demais servidores para aquele servidor que não tomou nenhuma providência, para que a gente possa estar ingressando agora com uma nova ação. Essa nova ação, até o final de junho, está sendo impetrada, que visa o reenquadramento dos servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, em todo o Estado de Rondônia. Então, essa é a outra parte da qual nós temos incisivamente demonstrado de que somente com a questão da ação judicial é que vai trazer a melhor transposição para os servidores, porque nós entendemos que judicialmente, administrativamente, ainda está se buscando e existem muitos entremeios no qual não perdemos de vista, digamos assim, a esperança, mas nós entendemos que o caráter de judicialização é que vai trazer a melhor transposição para os servidores do Estado de Rondônia, de modo geral, e em especial para o Poder Judiciário. O Sinjur está apoiando um projeto de lei que vai fazer justiça aos servidores na hora de se aposentar. Hoje, quem completa a idade e tempo de serviço para se aposentar encontra muitas barreiras e dificuldades para se afastar do serviço público. Por causa disso, muitos servidores acabam trabalhando mais tempo do que deveriam para ter uma aposentadoria digna. Um projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa para acabar com esse sofrimento. Se for aprovado, o governo vai ter 30 dias de prazo para concluir o processo de aposentadoria ou pagar um acréscimo de 30% do salário por cada mês de atraso na conclusão do processo. O presidente do Sinjur, Francisco Roque, convoca todos os servidores públicos para a sessão que vai votar o projeto de lei na próxima semana. Nós temos aí visto que os inúmeros servidores públicos, não só apenas do Poder Judiciário, não só apenas no Tribunal de Justiça, têm passado por diversas dificuldades quando ingressam com seu pedido de aposentadoria. Esse pedido, normalmente, toma-se muito tempo, muitas delongas, quando se vai analisar uma série de documentos, nos quais a gente entende que a própria administração tem como apresentá-los. Então, estamos aí apoiando uma iniciativa do deputado Hermínio, que está trazendo um projeto que visa atenuar, minimizar esse tipo de problema e fazer com que o Estado se envolva e se aplique mais a dar um ritmo mais célere à aposentadoria dos servidores. Normalmente demora 8 meses, 9 meses, 1 ano, chega a ultrapassar 1 ano para a pessoa até poder receber aquelas questões de valores de abono de permanência ou coisa que o valha. Então, nesse projeto, nós vimos ali que Sua Excelência tem o maior interesse em buscar que a aprovação desse projeto traga benefícios para o trabalhador que já completou, digamos, o seu período de prestação de serviço ao governo do Estado. E isso, quando falo governo do Estado, eu falo de um Estado de um modo geral, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. O servidor público não pode ficar à mercê de ficar aguardando tanto tempo para ser contemplado já com a sua aposentadoria. Então, o projeto ele traz algumas questões atinentes a essa demora, e, no entanto, visa minimizar cada vez mais. Em 30 dias, toma-se uma providência e o servidor pode estar aposentado com todos os seus direitos ali preservados, que é uma questão de justiça.
Então, esse projeto será apreciado na próxima terça-feira. Nós acreditamos que o parlamento, os deputados, né, têm o interesse sempre em buscar o melhor para o servidor público do Estado de Rondônia e aproveito a oportunidade para fazer o convite aos servidores públicos, de um modo geral, os servidores públicos do Estado de Rondônia, se fazerem presentes na próxima sessão, às 15 horas do próximo dia 10, terça-feira que vem. É importante que a participação de todos para que a gente possibilite e que haja realmente a aprovação e êxito nesse projeto que tão bem contempla o servidor público. Uma grande reunião de sindicalistas, advogados e a Procuradoria-Geral do Estado discute a situação da transposição. Os sindicatos estão ajudando os servidores nas providências solicitadas pelo Ministério do Planejamento. Estava prevista para ontem uma reunião de transposição para tratar de orientação aos servidores. Essa reunião foi adiada e o que aconteceu? A justificativa é de que justamente ainda estavam aguardando mais algumas informações, né, por parte da Secretaria de Administração e que não tinha, eu acho que não estavam em condições de poder fazer toda uma discussão de encaminhamento, como é que vai ser feito. Mas a primeira etapa, né, é importante a gente aproveitar a oportunidade para dizer para o pessoal, né, nós já fizemos toda uma divulgação de que assim que o pessoal recebesse a cartinha, né, retornasse a cópia dela para o Sintero e na cartinha já também mantivesse um contato, né, colocasse o número de telefone, o próprio e-mail, para que o Sintero pudesse retornar a informação. Por quê? Nós sabemos que a maior parte da documentação que está sendo solicitada nessas cartinhas, e a gente já teve acesso a dezenas delas, a informação principal deverá ser feita pelo governo do Estado. E essa primeira conversa nós já tivemos com a Carla, superintendente, Carla Ito, com a superintendente da administração, e com o doutor Luciano, que é o procurador do Estado, que está acompanhando isso. Então, o governo do Estado já está providenciando, dos primeiros 300 e tantos que ele tem à lista, ele está providenciando uma ficha funcional, onde conta a história, né, de todo, desde a sua data de contratação, né, desde a sua data de contratação até agora. Então, o Estado está se responsabilizando por fazer essa parte. Então, ficha funcional, né? O Estado vai fornecer uma certidão onde garante as informações do pessoal em relação à data de admissão, se fez concurso, se não fez concurso, enfim, o quadro dessas pessoas. Para quê? Para que a gente vá até o governo federal e ele não arrume mais desculpas para dizer que falta isso ou falta aquilo. Então, se é uma certidão do governo expedida pelo governo do Estado, ela vai ter a mesma validade de qualquer outra publicação. Então, a Secretaria já está providenciando isso. E o que a gente quer discutir nessa reunião, que deverá ser discutido e está marcado agora para essa segunda-feira, é justamente a forma do encaminhamento do retorno. Então, nós temos a proposta de que o Manuel Rodrigues, que é presidente do Sintero, faz parte da comissão, é o presidente da comissão interestadual agora. Assim que tiver essa documentação, deverão eles levar pessoalmente até a Secretaria de Administração, em conjunto com a PGE e com a Superintendência da Administração, juntamente, é claro, com os demais sindicatos que também estão recolhendo essa documentação. Então, a gente informa para essas pessoas, né, de que, caso seja necessário, em função da cartinha, que algumas têm só um item, outras têm 2, outras têm 3. Então, se a gente precisar de algum item, a gente vai manter o contato com essa pessoa para que ela encaminhe para a gente, para o sindicato, em conjunto com a Secretaria de Administração, leve até o Ministério do Planejamento. Até porque é importante a gente lembrar, né, a própria cartinha está dizendo o quê? Mandar essa documentação que eles estão pedindo para que eles possam analisar. Às vezes o pessoal já está perguntando, sim, mas se eu resolver isso, já vou para a transposição? Infelizmente, o Ministério do Planejamento está enrolando mais um pouco, porque ele está dizendo que ele precisa dessa documentação para fazer a análise. Então, o que a gente está fazendo? Mantendo o contato, só o Sintero já recebeu próximo de 300 cópias das cartas, já encaminhamos para a Secretaria de Administração, então ela deve estar providenciando. Nós vamos cumprir esse prazo de 30 dias, então o pessoal não precisa ficar preocupado, né, por
por essa situação ali, de se passar de 30 dias ou alguma coisa nesse sentido, o pessoal pode ficar tranquilo, só que vai ter que estar acompanhando, né? Então nós esperamos que dê, né, a partir dessa segunda, dê esse encaminhamento dessa situação, porque já a primeira lista saiu dos 300, mas a gente já tem informação que mais gente está recebendo as cartas, então deve estar fechando aquele número definido pela Secretaria, pelo Ministério do Planejamento, que disse que era algo em torno de 1.300 pessoas. Aí o pessoal às vezes pergunta, sim, mas e quem não está recebendo a carta? Como é que está essa situação? A gente tem essa mesma expectativa, pelo menos ver o que o Ministério do Planejamento vai nos responder, né? Vai nos responder nos próximos dias, se nesse período que eles estão mandando as cartas, eles, paralelo a isso, estão analisando outros processos, como é que está essa situação. E para que a bancada esteja junto com a gente para cobrar, para agilizar esse processo, que a gente sabe que, infelizmente, né, uma expectativa muito grande que nós tínhamos, né, de que teríamos já os mais de 500 publicados, um balde de água fria que veio, né, dos 48, mas nós vamos continuar respondendo essa documentação desses 1.300 que chegou à correspondência e continuar cobrando do governo federal para que ele agilize o mais rápido possível a análise dos demais processos que ainda estão lá em Brasília. Bom, paralelamente a isso, tramitam as ações judiciais para cobrar do governo o cumprimento da emenda constitucional número 60. Só que dessas ações judiciais, a primeira que foi dada entrada lá em 2009 já teve primeiro indeferimento. Qual é a informação sobre isso? Olha, a expectativa que a gente tinha é, sem dúvida nenhuma, que nas primeiras instâncias, dificilmente um juiz federal vai ter uma avaliação de dar deferido a essa questão. Até porque vai analisar mais a constitucionalidade ou não da emenda e das pessoas atingidas por isso. Então, não é novidade para a gente de forma nenhuma vai desanimar com isso, porque se a gente tivesse ganhado em primeira instância, com certeza o governo federal, através da Advocacia Geral da União, estaria recorrendo, e da mesma forma que nós perdemos essa em primeira instância, e é uma situação, né, que a gente questionava inicialmente, todos os servidores, e é mais o pessoal contratado, o argumento do pessoal contratado de 88 a 91, né, essa situação. A expectativa que a gente tem é que lá mais para frente é que a gente tenha o resultado positivo. Até para fazer a avaliação, né, que a gente faz um contraponto, né, dizer para o pessoal, claro que a gente não quer fazer nenhuma previsão de prazos, e claro que a gente espera que não seja necessário aguardar tanto tempo quanto os policiais aguardaram, porque, como eu já tinha falado em outras oportunidades, a ação dos policiais militares que tiveram êxito agora há pouco tempo, ela foi protocolada em 2005 e nós estamos em 2014, né? Então, as nossas ações, né, agora de questão de 2 anos, né, estão tendo o primeiro julgamento, mas tem ainda o STJ e, dependendo da situação, vai até o Supremo Tribunal Federal, se houver necessidade de discutir a constitucionalidade ou não dessa emenda aí, de atingir os servidores dessa situação. Então a gente coloca para o pessoal que isso não nos assusta, isso não nos preocupa, até porque, pegando mais um terceiro exemplo grande no estado de Rondônia, né, que foi a questão da reintegração dos servidores, né, na época, em 2000, quando o governo do estado demitiu mais de 10 mil servidores, nós perdemos em primeira instância aqui praticamente por 10-0, né, e a gente foi no STJ e conseguiu reverter essa situação. Então, da mesma forma, a gente entende em relação à transposição, de que isso vai ser resolvido nas instâncias superiores e, claro, a gente espera que não demore o tanto tempo dos demais, que a gente tenha um pouquinho mais de sorte e que tramite mais rápido essa nossa ação. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das entrevistas ou reportagens de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá!
Programa Movimento Sindical. O Sindicef convoca todos os seus filiados para uma reunião nesta terça-feira às 9 horas da manhã no auditório do sindicato, na Rua Marechal Deodoro com Almirante Barroso. Pauta: informes gerais, campanha salarial 2014 e informes jurídicos. Sindicef, sindicato é para lutar. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.